Dia 5 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 28, 1:68, Lucas 11, 14, 36, Salmo 77, 1:20, Provérbios 12 horas e 18. Deuteronômio 28, 1, 14. Versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, os exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Versículo 3. Bendito você será na cidade e bendito no campo. Versículo 4. Bendito será o fruto do seu ventre, as colheitas da sua terra e as crias dos seus animais, bezeus e cordeiros. Versículo 5. Benditas serão a sua cesta e a sua amassadeira. Versículo 6. Bendito você será ao entrar e bendito ao sair. Versículo 7. O Senhor concederá que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de vocês. Por um caminho sairão contra você, mas por 7 caminhos fugirão. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a todo o trabalho das suas mãos. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Versículo 9. O Senhor estabelecerá vocês como povo santo para si, conforme jurou, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Versículo 10. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Versículo 11. O Senhor lhes dará abundância de bens, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, na terra que o Senhor jurou aos seus pais dar a vocês. Versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. Versículo 13. O Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda. Estarão sempre por cima e nunca por baixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, e os cumprirem cuidadosamente. Versículo 14. Não se desviem de nenhuma das palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Deuteronômio 28, 15 e 68. Continuação das maldições por desobediência. Versículo 15. Todavia, se não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes ordeno, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Versículo 16. Maldito você será na cidade e maldito no campo. Versículo 17. Maldita a sua cesta e a sua amassadeira. Versículo 18. Maldito será o fruto do seu ventre, as colheitas da sua terra e as crias dos seus animais. Versículo 19. Maldito você será ao entrar e maldito ao sair. Versículo 20. O Senhor enviará maldição, confusão e repreensão contra tudo que você fizer, até que seja destruído e pereça rapidamente, por causa das suas más obras, pois você abandonou o Senhor. Versículo 21. O Senhor fará que a peste se agaie a você até eliminá-lo da terra que está para possuir. Versículo 22. O Senhor ferirá com doenças, febre e inflamação, com seca, ferrugem e mofo, que os perseguirão até que vocês pereçam. Versículo 23. O céu sobre a sua cabeça será bronze, e a terra debaixo de vocês, ferro. Versículo 24. O Senhor transformará a chuva da terra em pó e cinza, que cairão do céu até que vocês sejam destruídos. Versículo 25. O Senhor os entregará derrotados aos inimigos. Por um caminho sairão contra eles, mas por 7 fugirão. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Versículo 26. Seus cadáveres servirão de comida para todas as aves e animais, e ninguém os espantará. Versículo 27. O Senhor os ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas, sarna e coceira, das quais não poderão curar-se. Versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, cegueira e confusão mental. Versículo 29. Apalparão ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, e nada prosperará em seus caminhos. Serão oprimidos e roubados sempre, sem ninguém para salvá-los. Versículo 30. Você se comprometerá com uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não desfrutará do seu fruto. Versículo 31. Seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá dele. Seu jumento será roubado e não será devolvido. Suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e ninguém virá salvá-lo. Versículo 32. Seus filhos e filhas serão entregues a outro povo, e seus olhos verão isso, definindo de saudade deles o dia todo, sem poder fazer nada. Versículo 33. Uma nação que você não conhece devorará o fruto do seu trabalho. Você será oprimido e esmagado todos os dias. Versículo 34. O que verá os deixará loucos. Versículo 35. O Senhor os ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não poderão curar-se, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 36. O Senhor os levará a vocês e ao rei que colocarem sobre vocês para uma nação que nem vocês nem seus pais conheceram, e ali servirão a outros deuses, de madeira e de pedra. Versículo 37. Vocês se tornarão objeto de horror, provérbio e zombaria entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Versículo 38. Lançarão muita semente no campo, mas colherão pouco, porque o gafanhoto a devorará. Versículo 39. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão do vinho nem colherão as uvas, porque o verme as destruirá. Versículo 40. Terão oliveiras em todo o seu território, mas não se ungirão com azeite, porque as azeitonas cairão.
Versículo 41. Gerarão filhos e filhas, mas não os guardarão, pois serão levados cativos. Versículo 42. Todo o seu arvoredo e o fruto da sua terra serão consumidos pelos gafanhotos. Versículo 43. O estrangeiro que vive no meio de vocês se elevará cada vez mais, e vocês descerão cada vez mais. Versículo 44. Ele emprestará a vocês, mas vocês não emprestarão a ele. Ele será a cabeça, e vocês serão a cauda. Versículo 45. Todas estas maldições cairão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes ordenou. Versículo 46. Elas serão um sinal e um prodígio sobre vocês e sua descendência para sempre. Versículo 47. Por não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar da abundância de tudo. Versículo 48. Servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês, em fome, sede, nudez e privação de tudo. Ele porá jugo de ferro sobre o seu pescoço até destruí-los. Versículo 49. O Senhor trará contra vocês uma nação de longe, das extremidades da terra, que voa como a águia, nação cuja língua vocês não entenderão. Versículo 50. Nação de rosto feroz, que não terá respeito pelo idoso nem piedade pelo jovem. Versículo 51. Ela devorará o fruto do seu gado, da sua terra, até que vocês sejam destruídos, sem deixar trigo, vinho, azeite, nem crias dos seus animais. Versículo 52. Sitiarão todas as suas cidades, até que caiam os altos e fortes muros em que vocês confiam. Sitiarão todo o seu país, que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Versículo 53. Vocês comerão o fruto do seu ventre, a carne de seus filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, lhes deu, durante o cerco e no desespero que os inimigos lhes causarão. Versículo 54. Até o homem mais sensível e refinado entre vocês olhará com inveja para seu irmão, sua esposa e seus filhos restantes. Versículo 55. E não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe restará no cerco. Versículo 56. A mulher mais delicada e mimada entre vocês, que nunca ousou colocar a planta do pé no chão, terá ciúmes do marido, do filho e da filha. Versículo 57. E até a placenta saída de seu ventre e dos filhos que der à luz, pois os comerá secretamente na extrema necessidade do cerco. Versículo 58. Se vocês não cuidarem de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e temível, o Senhor, seu Deus. Versículo 59. O Senhor os ferirá com pragas terríveis, a vocês e à sua descendência, com doenças graves e persistentes. Versículo 60. Ele trará sobre vocês todas as enfermidades do Egito, que tanto temeram, e elas se apegarão a vocês. Versículo 61. O Senhor também fará vir sobre vocês toda doença e praga não escritas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Versículo 62. Poucos restarão, embora tenham sido numerosos como as estrelas do céu, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus. Versículo 63. Assim como o Senhor se alegrou em vocês para prosperá-los e multiplicá-los, assim ele se alegrará em destruí-los e arruiná-los. Serão desarraigados da terra que estão para possuir. Versículo 64. O Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra à outra. Ali servirão a deuses de madeira e pedra, que nem vocês nem seus pais conheceram. Versículo 65. Entre essas nações vocês não descansarão, nem a sola do pé terá repouso. O Senhor lhes dará ali coração ansioso, olhos cansados e alma desesperada. Versículo 66. Sua vida estará suspensa como por um fio. Vocês tremerão de noite e de dia e não terão certeza da sobrevivência. Versículo 67. Pela manhã dirão, quem dera fosse a tarde, e à tarde dirão, quem dera fosse amanhã, por causa do terror que os assombrará e das coisas horríveis que verão. Versículo 68. O Senhor os fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que lhes disse, nunca mais o vereis. Ali vocês se oferecerão à venda como escravos, mas ninguém comprará. Lucas 11, 14, 36. Lucas 11, 14, 28. Versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e a multidão ficou admirada. Versículo 15. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Versículo 16. Outros, para testá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Versículo 17. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Versículo 18. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Pois vocês dizem que expulso demônios por Beelzebu. Versículo 19. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Versículo 20. Mas, se é pelo dedo de Deus que expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Versículo 21. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Versículo 22. Mas, quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Versículo 23. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Versículo 24.
Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos buscando repouso, não encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Versículo 25. Chegando, encontra-a varrida e ornamentada. Versículo 26. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que primeiro. Versículo 27. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada que te deu a luz te amamentou. Versículo 28. Mas Jesus respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 29, 36. Versículo 29. Quando as multidões se ajuntavam, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Versículo 30. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. Versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar escondido ou debaixo de um cesto. Pelo contrário, coloca-a no lugar próprio, para que os que entram vejam a luz. Versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, seu corpo será cheio de trevas. Versículo 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Versículo 36. Se, pois, todo o seu corpo estiver cheio de luz, sem partes escuras, será completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Salmo 77, 1, 20. Versículo 1. Ao mestre de música. Para Jedutum. Salmo de Asaf. Versículo 2. Clamo a Deus por socorro. Sim, clamo a Deus, e ele me ouve. Versículo 3. No dia da minha angústia, busco o Senhor. Minhas mãos estendem-se sem cessar. Minha alma recusa ser consolada. Versículo 4. Lembro-me de Deus e gemo. Medito, e o meu espírito desfalece. Versículo 5. Tu mantens meus olhos sem dormir. Estou tão perturbado que não posso falar. Versículo 6. Reflito sobre os dias antigos, os anos dos tempos passados. Versículo 7. Recordo-me da minha canção de madrugada. Em meu coração medito, e meu espírito perscruta. Versículo 8. Acaso o Senhor nos rejeitará para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Versículo 9. Desvaneceu-se para sempre a sua misericórdia. Acabou-se a sua promessa para todas as gerações. Versículo 10. Esqueceu-se Deus de ser bondoso. Encerrou a sua compaixão na ira. Versículo 11. E digo: isto me entristece. A mão direita do Altíssimo já não age como antes. Versículo 12. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, lembrarei das tuas maravilhas de outrora. Versículo 13. Meditarei em todas as tuas obras, considerarei os teus poderosos feitos. Versículo 14. Ó Deus, os teus caminhos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Versículo 15. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos revelaste o teu poder. Versículo 16. Com teu braço redimiste teu povo, os filhos de Jacó e de José. Versículo 17. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até as profundezas estremeceram. Versículo 18. As nuvens despejaram água, os céus trovejaram, as tuas flechas reluziam por todos os lados. Versículo 19. O teu trovão rebombou no redemoinho, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra estremeceu e tremeu. Versículo 20. Teu caminho foi pelo mar, tua vereda pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram vistas. Provérbios 12 horas e 18. Versículo 18. A palavra se fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.